Olá, vamos para a leitura de hoje. Dia 45, vamos ler Êxodo 39 e 40, Salmos 45, Lucas 9. Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor nos trouxe novamente, Pai, para essa leitura. Que o Senhor possa nos convencer, Pai, e nos fazer, Senhor, entender que nós precisamos, Deus, da leitura da palavra, que nós precisamos do relacionamento contigo, Deus, que nós precisamos congregar. Pai, nos faça nos arrepender dos pecados que precisamos nos arrepender e liberar perdão para quem precisamos liberar perdão. Nós estamos aqui, Pai, com a mente, Senhor, receptiva à palavra, com a mente, Jesus, desejando, Senhor, ser transformada pela tua palavra, Senhor, renovada. E eu oro também, Senhor, por aqueles, Jesus, que entram aqui nesse canal, clamando, Senhor, para que tenha fé acrescentada, que a fé ainda está pequena, mas eles estão, Senhor, ansiando por essa transformação. Eu oro por aqueles, Jesus, que vão chegar nesse vídeo, Senhor, sem entender por quê. Eles acham que não precisam do Senhor, eles vivem como se o Senhor não existisse, Pai, mas eles vão se deparar com a tua palavra. É o Senhor trazendo eles, Senhor, para a tua presença. Que o Senhor possa convencê-los, Jesus, do juízo, do pecado e da justiça. E que eles possam entender que eles têm um Pai, um Senhor, um Salvador. E que toda língua confesse que o Senhor é o único Deus. E que todo joelho se dobre, Pai. E que nós adoremos somente ao Senhor. Que o Senhor venha ser o único Deus da nossa vida, o único Deus da nossa casa, da nossa família, Pai. Que todos ao nosso redor possam, Senhor, ver a transformação que já começou na nossa vida. Que a nossa mente agora, Pai, receba a palavra, que a nossa mente agora seja ensinada pela palavra. Que o nosso coração venha confiar no Senhor, que a nossa alma, Pai, venha se aquietar e saber que o Senhor é Deus sobre a nossa alma, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Êxodo 39 e 40, Salmos 45, Lucas 9. Eu vou ler na NVT. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças, unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido, bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suportes de filagranas de ouro. Nas pedras tinham sido gravados os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado, confeccionou-o de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixou no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a supostes de filagranas de ouro. Cada pedra representava um dos 12 filhos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente como um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fios traçados de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filagranas de ouro e 2 argolas de ouro, que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral, amarraram as outras pontas das correntes aos suportes de filagranas de ouro, sobre as ombreiras do colete. Em seguida, fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam às bordas interiores do peitoral, junto ao colete.
Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo ao colete. Prenderam as argolas inferiores do peitoral às argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez uma só peça de tecido azul, o manto que é usado com o colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma gola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e as prenderam às bordas do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e os prenderam entre as romãs à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino, e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, o emblema de santidade. Gravaram nela como em um selo as palavras Santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo, a tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases. As coberturas da tenda feitas de peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino. A cortina interna que protegia a arca da aliança, as varas para transportá-la. A tampa da arca, que é o lugar de expiação. A mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso perfumado. A cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante a cerimônia no tabernáculo ou a tenda do encontro, as roupas finamente confeccionadas para o sacerdote vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que os filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Êxodo 40. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois, traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada no pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília, para consagrá-los. Assim ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los. Assim ele será santíssimo. Depois, unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sagradas, unja-os e consagre-os para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas. Unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Como são os descendentes de Arão, serão separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, para armar o tabernáculo. Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas.
Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura, conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca, as varas para transportá-la e a cobriu com a tampa, o lugar da expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso na tenda do encontro diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estava até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la, e isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Glória a Deus. Salmos 45. Lindas palavras comoveu meu coração. Recitarei um belo poema a respeito do rei, pois minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais belo de todos. Palavras graciosas fluem de teus lábios. Sim, Deus te abençoou para sempre. Põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro. Tu és glorioso e majestoso. Em tua majestade cavalga para a vitória e defende a verdade e humildade e a justiça. Avança e realiza feitos notáveis. Tuas flechas são agudas e atravessam o coração de teus inimigos. As nações caem a teus pés. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Mirra, aloés e cássia perfumam tuas roupas. Em palácios de marfim, instrumentos de cordas te alegram. Entre as mulheres de tua corte há filhas de reis. À tua direita está a rainha, usando joias de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha de rei, leve a sério o que digo. Esqueça seu povo e sua família, pois o rei, seu marido, se encanta com a sua beleza. Honre-o, pois ele é seu senhor. A cidade de Tiro a cobrirá de presentes. Os ricos suplicarão por seu favor. A princesa é uma linda noiva, belíssima em seu vestido dourado. Em suas roupas bordadas é levada até o rei, acompanhada de suas damas de honra. Forma um grupo alegre e festivo que entra no palácio real. Teus filhos serão reis como o pai deles. Tu o farás governante de muitas terras. Eu darei honra ao teu nome por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Lucas 9. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu, dizendo: Não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-lo, sacudam a poeira dos pés ao saírem em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo,
pois alguns diziam que João havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinha feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhes disseram: Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: Providencie vocês mesmos alimentos para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: Digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução, e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos, para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade, e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que se ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no 3º dia ressuscitará. Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: Traga-me o seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilharam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouçam-me e lembre-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar.
Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: Quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado, Senhor, bendito Deus. Glorificado seja o seu nome. Glorificado para sempre seja o seu nome, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Obrigada pela palavra. Senhor Deus, Pai, vem, Senhor, e nos faça entender os mistérios, Jesus, da tua palavra. Não nos deixe embaraçados, Pai, e aquilo que nós já entendemos, Pai, que nós possamos viver a palavra. Obrigada pela palavra, obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor é na nossa vida. O Senhor é nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso consolo, o nosso amigo, o nosso socorro bem presente, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela palavra. Muito obrigada por tudo, Pai. Obrigada pelo Espírito Santo. Não nos deixe, Senhor, desviar do teu caminho, Jesus. Não nos deixe desviar da tua presença. Não nos deixe abandonar, Senhor, a tua palavra. Não nos deixe sair desse lugar, Pai, de dependência do Senhor. Nos faça, Senhor, manso e humildes como o Senhor é. Que nós possamos entender que nós somos o menor, Pai, no reino de Deus. Não nos deixe pensar nas coisas desse mundo, Pai. Não nos deixe confundidos. Nos faça como estes, Pai, seus discípulos. Nos faça como seus discípulos, Pai, verdadeiros, transformados, curados, para a glória e louvor do teu nome, Deus. Senhor, eu oro para aquele, Jesus, que está confuso, perdido, incrédulo. Eu oro para aquele que está preso, Senhor, em grilhões, em correntes, em prisões, em pecados, para que haja libertação, salvação, cura, Pai. Eu oro por aquele, Senhor, que está com a mente, Jesus, presa em cadeias, que está com a alma presa em cadeias, em depressão, em síndrome do pânico, Pai. Eu oro por aqueles que estão longe de Ti, Pai. Não há lugar, Senhor, bom longe de Ti. Não há lugar fora da Tua presença que vale a pena, Pai. Que o Senhor possa convencer a todos, Jesus, que precisam do Senhor, que dependem do Senhor, para que nós, Senhor, alcancemos, Jesus, o Teu propósito para a nossa vida, a vida abundante na terra e a vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, que tenhamos a vida abundante na terra e a vida eterna, Pai, na Tua presença. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela palavra. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Louvado, bendito, glorificado para sempre seja o Teu nome. Para sempre seja glorificado, Pai. Na minha vida, Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Vem nos convencer, Pai, nos transformar. Não nos deixe sair desse lugar, Deus. Que a gente seja verdadeiro, Pai, adorador, verdadeiro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Se você gostou da palavra, se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e envia essa palavra para quem precisa. E deixa aí o seu testemunho para edificar outras pessoas.
E quando você encaminhar, você também encaminha com seu testemunho, como o Senhor te alcançou com essa palavra, para que outros venham conhecer o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. E até amanhã. Fica firme aí e que o Senhor te fortaleça para você voltar para a nossa leitura de amanhã também. Em nome de Jesus. Amém?